Olá, então, agora compartilhando o início do nosso debate. Hoje, o tema é sobre a incineração do lixo, dos resíduos sólidos urbanos, mais assim tecnicamente conhecido, mas aqui no nosso caso, lixo doméstico, um assunto bastante interessante, e vocês vão ver que ele é bastante contemporâneo em função de algumas propostas e algumas necessidades que o município tem. Nós temos um convidado que nós vamos falar dele já já, né? Eu quero dizer para vocês que nós estamos no 44º Encontro e Debate ao Vivo. A gente não gosta de falar live, porque nós falamos brasileiro, não falamos nem português, nós falamos brasileiro. Então, é debate ao vivo. Querendo ficar lockdown, hot dog, live, é que não tem esse negócio. É cachorro quente, isolamento total e encontro debate, né? Conversa boa. E hoje nós vamos, antes de apresentar nosso convidado e os nossos companheiros fixos, eu quero falar dos dois grandes inimigos, né? Não diria nem adversários, são dois grandes inimigos que nós estamos aí combatendo dia a dia. E quando a gente fala disso, a gente diz que estamos vivendo uma situação muito difícil, trágica, quase que caótica, né? Extremamente grave, mas cada dia que passa ela se torna mais grave, né? Porque se éramos 5 mil mortos, hoje nós somos 30 mil mortos, né? Nós estamos só hoje, nós estamos acumulando 540 mil casos no Brasil, né? Com 30.486 óbitos notificados. E a OMS, a Organização Mundial de Saúde, e aí eu falo com propriedade, porque vocês sabem, eu sou médico, e uma das minhas especialidades é saúde pública, nós ainda não chegamos ao pico de casos, né? Nossa notificação é baixa, porque somos um dos países que menos testa. Por que menos testa? Primeiro que fomos pegos de calça curta quando não deveríamos, porque já tínhamos comunicado desde janeiro de que as coisas estavam acontecendo. Já antes do carnaval, a OMS já tinha declarado emergência e depois declarou a pandemia, e depois que quando foram pensar, não tinha máscara. Máscara de TNT, que é aquela coisa chamada tecido não tecido. É uma coisa simples, né? É coisa de confecção. A gente não tinha. Quanto mais face shield, quanto mais equipamento, ventilador mecânico, e nós fomos atrás disso. Então, nós estamos numa situação grave. Em São Paulo, nas últimas 24 horas, nós tivemos 327 mortos, com 7 mil casos. Nós estamos com a taxa de ocupação de UTI, dos leitos de UTI, na Grande São Paulo, de 85,3%. E o isolamento caiu, mais 4%. E vai continuar caindo. Santos, nós temos uma taxa de ocupação na rede privada de 91%. No SUS, 57%, com 3.826 casos notificados e 158 óbitos confirmados, 24 a serem confirmados, 182 óbitos. Aí você fala assim, poxa, mas nós melhoramos então, porque nós só estamos com 51% dos 57% dos leitos do SUS ocupados, então estamos longe de... Não, meu amigo, não é assim. Nós estamos igual o cachorro correndo atrás do rabo. Ou seja, aumenta os casos, eu compro mais ventilador mecânico por R$150 mil, o dinheiro que for, e saio abrindo leito, e dizendo para quem me elegeu, que são os grandes comerciantes, os grandes empresários, calma que eu vou abrir tua loja, ainda está chegando mais ventilador, que agora quem vai morrer são os pobres. Isso é cruel, mas tem que ser dito. Isso é cruel, mas tem que ser dito. Porque a taxa de mortalidade, o coeficiente de letalidade, que é o número de casos dividido pelo número de óbitos, é muito maior na Vila Nova do que na Ponta da Praia. Por quê? Porque as pessoas ali têm uma dificuldade maior de nutrição, de moradia, de higiene, de se isolar. E essas pessoas estão recebendo devidamente um aporte social por parte do poder público? Não. A prefeitura está brincando
de oferecer, distribuir cesta básica. E o faz homeopaticamente. A cada dia é uma escola. Verifique na lista se seu nome está na escola. Isso aí, além do que, isso é tortura emocional. A pessoa está com fome, a barriga está roncando. Isso não se faz. E aí, o que faz o prefeito? Ele abre um grande canal de diálogo com os empresários e os lojistas, dando satisfação de relaxamento do isolamento social, quando só aumenta o número de casos. Pelo contrário, era agora que nós tínhamos que ficar mais em casa. Mas não ficamos por quê? Porque nós sempre ficamos pela metade. Nós nunca ultrapassamos 60% para nos chocar, né? Porque não temos liderança política. Certamente nossos colegas médicos, infectologistas, sanitaristas como eu, que estão assessorando o Paulo Alexandre, o prefeito aqui, devem estar falando isso para ele. Mas eles não aparecem, eles devem ser proibidos de dar entrevista. Porque se lá em março, tal como a Argentina, no mesmo dia, declarou isolamento total, que chegou a 90%, né, e criou todo um colchão de proteção social, nós tivéssemos feito isso, nós já estaríamos sim em condições de fazer relaxamento, porque a gente já estaria numa curva descendente, ou seja, diminuindo os casos, como na Argentina, e por incrível que pareça, hein? Não vou falar de Uruguai, porque o Uruguai tem um nível de escolaridade e cultural maior que nosso. Vou falar da Bolívia e do Paraguai. Nós estamos sendo motivos de chacota na Bolívia e no Paraguai, que estão dando aula, junto com a Argentina e junto com outros países, como Portugal, por exemplo, de como lidar com essa situação. Por outro lado, nós temos um presidente que se faz de palhaço, né, para criar o caos, né, a desordem, para ele assumir de vez toda essa vocação ditatorial que ele sempre falou, 30 anos, que ele dá entrevista e todo mundo finge que não escuta. Tem que matar uns 30 para ter uma revolução. Com essa STF, essa democracia, isso não existe. Ah, só não vou estuprar porque ela não merece. E nós fomos aguentando isso, e ele está chamando o seu povo miliciano para a rua, e a posição do nosso partido, do PDT, com a qual eu concordo ipsis literis, não temos que responder na mesma medida. Nós não podemos dar essa resposta na rua como as torcidas estão fazendo, porque eles querem isso. Eles querem isso, e o policial militar, ele vai abraçar aquela senhora de beisebol escrito Rivotril, porque ele está do lado, porque esses caras, eles foram treinados pelo Olavo de Carvalho, né? Conforme declaração ontem do Lobão, roqueiro, fez no Roda Viva. Então, vocês me desculpem, essa avaliação, o Jeffer não é membro do nosso partido, mas a gente abre e agradece pela sua paciência, a gente faz essa avaliação inicial, apresentando o professor Jeffer Castelo Branco, ele que é diretor da Associação de Combates aos Poluentes, a CPO, mestre em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Análise Ambiental, integrada pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, doutorando pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde, da Unifesp também, e bacharel em Serviço Social, pesquisador do Núcleo de Estudos, Pesquisa, Extensão e Saúde Ambiental da Unifesp. Junto conosco, nosso convidado, nosso militante fixo do PDT, o Lauro Neto, ele que é consultor em eficiência energética e é militante do movimento ecotrabalhismo, né? Para quem não sabe, está chegando agora, inclusive para o professor Jeffer, o PDT ele é organizado em suas bases, em seus movimentos. Eu sou presidente do Movimento Cultural Darcy Ribeiro, a doutora Alcione é presidenta da Ação da Mulher Trabalhista, e a companheira Andressa Veiga é presidente da Juventude Socialista, e nós temos também o MCT, temos o Movimento Axé, que é o Movimento Comunitário Trabalhista, Movimento Axé, Movimento da Diversidade, Movimento Negro, esses ainda não organizados aqui em Santos, mas nós vamos chegar lá. Estamos aí com uma militância boa, uma chapa boa de pré-candidatos a vereadores, professores de filosofia, sociologia, história, e nós temos o Lauro Neto, que ele é consultor em eficiência energética, e o nosso querido Marcos Santos, que também é ele que é
militante do ecotrabalhismo, é empresário, é um estudioso autodidata no assunto. Falei demais. Boa tarde. Professor Jeff, seja bem-vindo. Sua primeira intervenção, fique à vontade. Bom, Márcio, boa tarde aos ouvintes do seu programa, né? Primeiramente, é um prazer e agradecer o convite, né? Para mim é um prazer estar aqui numa sala do PDT, um partido de esquerda, ao qual eu respeito muito, né? A minha formação, praticamente, ela é de esquerda. Então, os partidos de esquerda estão no meu coração e todo mundo que é de esquerda tem o meu respeito, a minha admiração, acredite. Obrigado, e para mim é uma honra estar aqui discutindo com vocês do PDT questões tão importantes, né? Bem abordada por você, a questão do Covid-19, uma situação muito complicada. Inclusive, semana passada, se você me permite, Márcio, falar poucas palavras, nós soltamos uma nota a respeito do Covid que foi encontrado no esgoto pela Fiocruz, um problema muito grave que pode, de repente, refletir aqui na nossa região, com mais de 200 mil pessoas em submoradias. Então, é uma questão muito grave, e solicitando para que as autoridades tomem pé dessa situação e alertem a população da Baixada Santista para que não entre em contato, evitem ao máximo o contato com o esgoto, que apesar de não termos ainda uma definição científica de que se essa via pode causar o Covid, mas nós não podemos esperar que milhares de pessoas venham se contaminar para tomar uma decisão adequada nesse sentido. Então, você falou muito bem tudo que está acontecendo politicamente no nosso país. Estamos enfrentando uma barra com o Covid e com a politicagem que está por trás de tudo isso. E pode contar comigo, todos os partidos de esquerda, o PDT pode contar comigo, né, nessa luta da esquerda para mostrar o verdadeiro papel da esquerda da nossa sociedade, da classe trabalhadora do nosso país, e que as pessoas não se enganem, que quem defende para o trabalhador são os partidos de esquerda, né? Então, essa é a nossa classe. Nós temos que nos identificar com a nossa classe trabalhadora, que historicamente é de esquerda. Inicialmente é isso, Márcio. Eu agradeço mais uma vez o convite. Professor Jeff, o senhor deve estar falando sobre aquele estudo da Fiocruz junto com a Prefeitura de Niterói, né? Onde foi encontrado o primeiro vírus na saída do esgoto doméstico. Isso é muito preocupante. A Prefeitura lá de Niterói, são nossos companheiros também do PDT, estão fazendo um trabalho lá de suporte social, numa situação muito difícil lá também, que lá tem um bolsão de pobreza nas cidades fronteiriças ali, São Gonçalo, Itaboraí, né? E essa ligação por balsa pelo Rio de Janeiro e pela ponte Rio-Niterói também bem complicada. O que eles estão dizendo que, especialmente, esse estudo serve para avaliar a dimensão da efetividade do vírus numa comunidade. Quer dizer, se já tem ele está presente no esgoto, você imagina que ali você deve se preparar para isso, né? Infelizmente, essas comunidades, como aqui nós temos a maior favela em Palafita, sobre o mangue da América Latina, com quase 20 mil pessoas, elas são completamente invisibilizadas, até mesmo diante da emergência da morte, né? E aí fica só assistindo. Boa tarde, Lauro Neto. Obrigado mais uma vez. Esse é o 5º ou 6º encontro nosso. Boa tarde a todos que nos assistem aqui. Eu vi aqui que o Jonas Duarte, o Bruno Araia, alguns conhecidos e todos os outros que costumam nos assistir, Alcione, Silvio, né? Eliana, estão todos nos vendo hoje. Cumprimento o professor Jeffer, Marcos e você, Márcio. Estou aqui à disposição. Só queria comentar que antes desse estudo Fiocruz, Prefeitura de Niterói, antes disso, a coisa de mais um mês atrás, eu li um artigo, eu posso tentar localizar, que o pessoal tinha chegado a essa conclusão. Em Betim, Minas Gerais, eles tinham detectado a presença do coronavírus no esgoto. Então, isso... E tem vários artigos que relacionam o coronavírus com a poluição. Ele sobrevive nas partículas da poluição no ar. Então, tem artigos italianos, europeus, que falam sobre isso. E aqui em São Paulo, chegaram a medir
próximo aos hospitais, aonde estão sendo tratados doentes com coronavírus, ele está no ar. Então, depois disso, eu passei até a evitar passar na porta de hospitais, né? Eu faço um outro caminho para não passar na porta, porque a gente nunca sabe o quanto isso é resistente, mas foi resistente o suficiente para chegar em Parintins, que fica bem na divisa entre o Amazonas e o Pará, no meio da Amazônia, e logo lá no início, quando começaram a ter as primeiras vítimas, uma delas foi de Parintins. Então, olha só o poder que isso tem de se espalhar por aí. A gente tem que tomar muito cuidado, as informações ainda não foram todas compiladas, a gente tem subnotificação, tem uma série de coisas, não tem testagem, então a gente realmente precisa ter muito cuidado com o que está acontecendo hoje. Boa tarde, Marcos. Marcos Santos está um pouquinho sumido, mas ele está sempre presente. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Lauro, Jeff. Boa tarde, amigos que estão em casa. Antes de mais nada, a gente fazer algumas observações, que é sempre bom a gente se pontuar politicamente a respeito dos fatos que a gente observa à nossa volta. Quando a gente fica medindo o que está acontecendo na nossa sociedade, já na parte final, fica muito difícil. É importante a gente fazer a leitura dos fatos anteriormente. Vejam bem, qual é a característica principal do fascismo? Ou do fascista? O fascista, uma das características é o não respeito ao ser humano. É a eugenia na prática. Isso se viu historicamente. Então, o ser humano, ele vem depois da economia. E, principalmente, os seres humanos que, para eles, para esse eugênico, para esse fascista, são as pessoas que são descartáveis. Ou seja, como acontecia em épocas passadas, eles colocavam lá os deficientes físicos. Hitler posicionou, inclusive, numa fase final, os judeus nessa linha, mas isso é uma prerrogativa do fascismo. O fascismo também aparelha o Estado em todos os seus setores. No setor judiciário, como nós estamos vendo, semana passada, no Diário Oficial, 19 páginas, mais de 90 nomeações dentro da Polícia Federal. Isso, você também vê todas essas ações em cima do sistema judiciário. Você vê as ações no controle da informação e da opinião pública. Isso são todas vertentes do fascismo, mas essas vertentes são práticas iniciais nas práticas para que se estabeleça esse tipo de estrutura. Vejam o que aconteceu na Alemanha nazista, no início do projeto do Adolf Hitler. Os judeus os apoiavam. Os judeus aceitaram ele quando ele começou aquela ideia inicial. Só que depois a coisa virou contra eles. Então, hoje, uma reação da sociedade, ela é absolutamente fundamental e necessária. Eu apenas discordo da maneira como está sendo feita essa reação na base do enfrentamento. Porque uma das gasolinas, uma das necessidades biológicas para que o fascismo seja implantado de forma mais rápida é a violência. Então, ele necessita desse aspecto também. A minha ideia, e eu sempre coloco isso, essa reação ela deve partir de um movimento até popular, como está acontecendo, mas numa forma de desobediência civil, não enfrentamento. Imaginem se todos aqueles que foram na Avenida Paulista, se ao invés de ficarem caminhando de forma agressiva de um lado para o outro, se eles simplesmente se posicionassem no meio da Avenida Paulista, ocupando as duas faixas e ali ficassem parados com alguns movimentos. Se ajoelhem, fiquem em pé, levante as mãos, sente novamente, mas pacíficos e ordeiros. Então, movimentos ao redor do país, nessa forma, eu acho que são importantes para mostrar que esse fascismo não é maioria. Ele depende, infelizmente, de uma parcela da população que ela é manipulada
em função das suas deformidades morais. E é triste, inclusive, viu, Márcio? Amigos, Lauro, Jefferson, que é um pouquinho mais novo, que a grande maioria dos apoiadores são da nossa geração. Infelizmente, a gente observa isso e é meio doído para a gente. Tá? A esquerda, Jefferson, você pode falar claramente, porque dizer que eu não sou de esquerda como se fosse algo ruim é absoluta ignorância. Vai para a escola, eu falo isso para os meninos, volta, pega os livros de novo, vai estudar o que é a definição do que é esquerda. A esquerda é a defesa do bem comum, dos direitos, da declaração do cidadão. A esquerda, a direita é a defesa da elite, da classe dominante, do dinheiro acima do ser humano. Então, nós estamos do lado certo e todos estão do lado certo. Simplesmente os ignorantes se posicionam dessa forma. Então, é importante observar isso antes de tudo, antes de qualquer observação. É esse tipo de sociedade que nós estamos, nesse momento, dentro dela e precisamos reagir, viu, Márcio? Nós precisamos reagir. Eu sou sempre contra a violência, sempre. E eu sempre lembro que Gandhi enfrentou a maior potência militar de sua época e ele conseguiu, ele venceu. Inúmeros levantes aconteceram antes deles, todos fracassaram. Quando ele entrou com o movimento pacifista e desobediência civil, ele venceu. E é isso que eu acho que deveria acontecer nesse momento para a gente reverter esse quadro inicial. Vamos falar. Obrigado, Marcos, pela sua primeira intervenção. Sempre assim, a primeira rodada, a gente tem que aqui externar mesmo a nossa indignação. É um modo da gente estar se interagindo, né, com os outros, com quem nos assistem e vão nos assistir em diferentes redes. Tem bastante gente aqui. Aqui eu só consigo acesso pelo pessoal do YouTube, tá? Rosângela, Aparecido, Jonas, Adriana Querino, Ademir, que é nosso pré-candidato a vereador, o Bruno Araia, Marli Pereira, a Jaciara, que também é nossa pré-candidata a vereadora, a Nívia Soares, a Rafaela Rodrigues, a Eliana Santos, a Alcione, que é a nossa presidente da MT, Ação da Mulher Trabalhista, nosso companheiro Silvio Franhan, enfim. E tem mais pessoal que tem várias páginas, aí umas 10, 12 páginas pelo Facebook. Nós aqui, semana passada, discutimos sobre a destinação do lixo doméstico, né? A importância da reciclagem e a destinação final. Nós temos aí um aterro sanitário no Sítio das Neves, que é num ambiente ecologicamente, ambientalmente protegido, mas aquilo vai ficar como uma sequela aí das nossas últimas gerações e uma sequela da omissão de nossos administradores públicos, porque eu não sou especialista em lixo, apesar que quando eu fiz meu curso de saúde pública na Fiocruz, a disciplina era muito forte e sempre foi um assunto que eu sempre gostei de ler. E você tem aqui um Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, que é 2 de agosto de 2010. Ela está toda lá, é uma receita de bolo. Ela faz assim, ó, pega um copo de leite, uma xícara de farinha, uma colher de manteiga e um pouquinho, uma pitadinha de sal, e mexe, põe no forno. Pronto. Vai sair um bolo, pô. Entendeu? Não tem jeito. E ali você veja as pessoas que assinam aquela lei. Zé Gomes Temporão, meu amigo, na época era ministro da Saúde. É um dos maiores estudiosos, né? De saúde pública, epidemiologista. Vou dizer que é muito mais do que só aqui no Brasil, pô. Um cara de referência internacional. Professor Jeff, com essa receita todinha, não tem cozinheiro para fazer esse bolo? Como é que... Pois é, Márcio, bem tem né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é praticamente uma receita, né, onde ela traz lá tudo o que tem que ser feito, né, o que tem que ser feito primeiro, segundo, terceiro,
quarto, e por último ele traz lá, ó, e se sobrar alguma coisa de tudo isso, que se fosse feito de maneira eficiência, né, de maneira correta, utilizando todas as técnicas disponíveis para tratar lixo, obviamente que a incineração não seria utilizada, né? A incineração, uma vez que o município opta pela incineração, você está descartando toda a cadeia de reciclagem, de reuso, né? Todo aquele povo que trabalha com essa questão da reciclagem do lixo, você está descartando esse povo, né? Então, eles estão pegando a Lei Nacional de Resíduos Sólidos e virando de cabeça para baixo, tentando fazer com que ela funcione numa ordem anacrônica, né? Então, já começa por aí o erro, né? Aí, se você for considerar o que significa a incineração, né, para as pessoas, não só economicamente, como na questão de saúde, questão de poluição, né, de geração de resíduo, e aí a coisa vai longe. Por exemplo, eles estão pretendendo instalar em Santos uma máquina, um incinerador, né, mas para poder enterrar a goela abaixo da população, eles dão um nome bonito para isso, né? É uma unidade de recuperação de energia. Gente, esse é o primeiro engodo desse projeto. Onde pode se tratar essa específica tecnologia como uma recuperação de energia? Isso é uma mentira. É a primeira mentira que eles trazem nesse projeto, que eles querem instalar aqui na Baixada Santista, é esse engodo de que isso é um projeto de recuperação de energia, né? Quando você olha lá, a prefeitura agora lançou recentemente, né, um edital, né, para fazer o estudo do WAVE. É muito estranho isso, né? Você não tem informações de licenciamento ambiental, não tem informações de nada, e a prefeitura já se avança tentando fazer um WAVE, né? Eu particularmente acho estranho isso, né? E aí você recebe essa informação, quando você vai ver nos relatórios do WAVE, você tem lá, de fato, um incinerador, né? E aí o incinerador que eles estão dizendo que é a tecnologia máxima disponível, e a gente vê que vocês estão trazendo uma máquina desprezada no mundo todo, inadequada para a nossa região, que vai queimar, segundo eles, 2.000 toneladas de resíduos por dia. Márcio, nós aqui em Santos geramos 480, 500 toneladas. Para que um incinerador de 2.000 toneladas, né? A gente já começa a já estranhar isso. Se as pessoas soubessem o que um incinerador que queima 2.000 toneladas sequestra de oxigênio do ar, da nossa bacia aérea, as pessoas ficariam assustadas. Se as pessoas soubessem a quantidade de dioxinas e furanos que um incinerador desse é capaz de emitir, as pessoas também ficam assustadas, né? Então, e aí eles colocam lá no WAVE, né, as tecnologias que eles vão utilizar para reduzir a emissão, né, por exemplo, de NOx, né, de dioxinas e furanos. Então, são tecnologias que você não elimina a produção delas, você só trocam elas de lugar. Né? Você tira ela da chaminé, ou joga no lodo, ou joga na cal, ou joga nas cinzas volantes. E aí, quando você vai fazer uma análise geral de todas as emissões, aquilo explode no norte. É extremamente complicado. Então, nós temos aí uma tecnologia, né, que está sendo oferecida, né, que está sendo oferecida para a nossa cidade, e a prefeitura parece que já dá guarida para isso, uma vez que ela quer discutir isso, porque eu acho que se nós temos um prefeito que seja um cara porreta, ele nem coloca isso em discussão, porque isso é um absurdo para a nossa sociedade, em pleno século XXI, com problema de aquecimento global, com problemas de poluição na nossa região, de material particulado 2,5 e 10 acima daquilo que preconiza a OMS, e a OMS já diz que isso não é totalmente seguro, e a gente quer emitir muito mais particulado na nossa região. É aquilo que falou o Lauro no começo, para fazer uma transmissão de doenças e bactérias muito mais fácil no nosso ar. Então é extremamente complicado essa tecnologia que eles querem apresentar, Márcio. E eu gostaria de ouvir os outros colegas para a gente poder complementar um pouco, né, esse absurdo que eles estão planejando em colocar na nossa cidade, né? É isso. Ô, Laura, a impressão que me dá, e o professor Jeff é especialista, corrobora isso, é que eles estão realmente fazendo a casa pelo telhado, né?
E é uma coisa absolutamente sem sustentação. E mesmo dentro dessa proposta, quando ele solicita o estudo de impacto de vizinhança, é mais em cima do telhado ainda, quer dizer, ele já está fazendo a comieira em cima do telhado. Quer dizer, até a proposta ruim começa ruim, né? Quer dizer, é uma coisa... Será que isso aí é preguiça, gestor preguiçoso, quer botar tudo num lugar só e queimar e ganhar um dinheiro? Ou é falta de planejamento, ou é ignorância, né? Ignorância de quem ignora e não quer saber. O que você acha? Isso aí é questão de caráter? Porque a gente tem que falar assim, tem uma hora que a gente tem que falar assim. É caráter ou não é caráter? Né? Se for de problema de caráter, a gente vai resolver de um jeito. Se for um problema de ignorância técnica, nós não vamos resolver do outro. Porque não é possível. Onde é que a gente está, Lauro, por favor? Bom, é o seguinte, infelizmente, a gente tem as duas coisas misturadas e tem uma falta de informação muito grande quando a gente vai comparar tecnologias. Hoje eu presto consultoria para grandes redes de supermercado, atacadistas, estão querendo fazer retrofit em suas lojas, não posso aqui dizer o nome do cliente, por uma questão ética, mas eu sou o cara que compara as tecnologias para eles. Eu vou gerar energia a gás, vou fazer uma cogeração, versus eu vou ter um sistema fotovoltaico e um ar-condicionado, uma climatização por compressão, a mais eficiente que existe. O que é melhor? Custo-benefício, CAPEX, OPEX, payback. Então, quem vai lá vender, vende o seu peixe. E sempre quem vai vender diz que aquilo que ele tem é o melhor. E nem sempre é. Isso é muito relativo. É o melhor em que escala, em que proporção, em que tamanho de planta. Então, na hora que a gente fala em tratar os resíduos sólidos urbanos, e a gente fala em coleta seletiva, em cultura, em educação, em formar as pessoas para que elas participem do processo, é diferente do que estão propondo. E daí, anteriormente, a gente já comentou aqui em outras lives, nós já falamos sobre pelo menos 3 processos, 2 um pouco mais, e um deles a gente comentou. Então, você tem a biodigestão, você tem a metanização, você tem a pirólise, e agora estamos falando de incineração. Cada um tem um custo-benefício diferente, custos de implantação muito diferentes. Quando a gente pega o mais simples, biodigestão, sem uso de turbinas, usando motores, nós estamos no mais simples. Então, a nossa proposição da semana passada, a gente estava no mais simples. Tem um biodigestor, ele vai gerar um gás que tem 65% de metano aproximadamente, e existem motores, inclusive motores nacionais muito bons, que podem transformar esse gás em energia elétrica e energia térmica, e daí a energia térmica nós vamos usar para fazer frio até 6 graus, e depois abaixar mais com compressão, e ter aqui um armazém municipal resfriado de pescados, né? Do outro lado do muro, de um lado você está gerando energia, do outro lado você tem um armazém Riffer. Então seria um distrito energético. E isso, logo depois, naquela área, a gente teria o setor de separação e triagem. Por quê? Porque os plásticos, os termoplásticos, a gente pode aproveitar, a gente pode usar para fazer uma série de outras coisas. Inclusive, tem uma companheira nossa do PDT, a Tabata Ganga, que tem um projeto para o termoplástico ser reintroduzido através das Fab Labs, impressão 3D, e que a moçada aí que manja de CAD, AutoCAD, possa ir lá, levar o pendrive e mandar fazer uma pré-série, uma produção em escala artesanal. Bolei um objeto design. Vai lá e manda fazer 50 e vende, tem renda. Então, quando a gente fala num processo desse tipo, a gente tem várias tecnologias que têm que ser estudadas. Eu acho que aquelas que incluem a sociedade, que geram ocupação, renda, trabalho, oportunidade, até para novos empreendedores chegarem e fazerem alguma coisa, essa é a melhor. Se ela emite menos, vamos dizer assim, relativamente, tudo pode ser solucionado, mas para solucionar você tem um custo. Então, se ela emite menos e os custos para implantar, sem gerar impactos ambientais, são menores, eu acho que a gente tem que ir para essa, a gente tem que pensar nas coisas que vão gerar mais benefícios para a municipalidade. E, infelizmente, no mundo de negócios, tem muita gente que propõe tecnologias
que não são as mais adequadas e conseguem convencer e vender. E o cara compra. Ele compra sem saber o que está comprando, entendeu? Daí ele implanta, aí depois, lá na frente, ele vai descobrir que foi iludido. Então a gente tem que prestar muita atenção nesses detalhes, né? Eu gosto do Lauro porque ele é muito generoso, ele é muito educado, né? A gente, como... Eu já sou mais da linha da reta escavadeira, né? Não vamos acreditar que eles estão sendo iludidos. Eles estão querendo nos iludir. E eles esquecem os invisíveis, aquelas pessoas que vivem da reciclagem, que não são poucas. Aqui na minha casa eu tenho lixo reciclado, papelão, eu tenho latinha que eu gosto de tomar minha cervejinha em casa, guardo lá, minha Coca-Cola, guardo lá. Eu boto terça-feira de manhã, o caminhão, eles já passaram, o caminhão não leva nada. Os recicladores, catadores já passaram, eu deixo tudo bonitinho ali guardado. Temos composteira, que todas as cascas de alimentos, minha mulher coloca ali para gerar adubo, que nós temos aqui muitas plantas, tem mais de 50 orquídeas aqui em casa, e tem muita planta no quintal, então a gente faz nossa parte. Agora eu te pergunto, Marcos, será que por que eles vão fazer com os catadores? Porque tem cooperativas aqui muito interessantes de catadores que saem com as bicicletinhas, tudo organizado. Não seria um papel de, pelo contrário, estar estimulando a criação de cooperativas e oferecendo postos de trabalho com dignidade? Não é cooperativa, pseudo-cooperativa, não. Estou falando em cooperativação solidária, de economia solidária que eu estou falando, para dar postos com dignidade de trabalho a essas pessoas, profissionalmente bem identificados, com cuidados, com equipamento de proteção individual. Ou nessa proposta de incineração, eles vão empregar todos esses funcionários lá. O que você acha, Marco, desse aspecto social que está sendo abandonado com essa proposta? Olha, Márcio, amigos, um detalhe que é sempre importante a gente observar, que é o seguinte: o eleitor ele tem o hábito de olhar para um candidato, tem uma certa simpatia, ali eu voto. Repare o que está acontecendo aqui com a gente. Nós começamos a abordar um tema, e eu mesmo, particularmente, quando nós fomos conversar a respeito disso, a primeira coisa que eu fui pesquisar a respeito, porque, obviamente, que nem você falou, a gente é autodidata nesse caso, né? Eu e você. Eles não. Eu fui pesquisar a respeito, a primeira coisa que me encantou foi a incineração, que o Jefferson depois agora trouxe uns detalhes, que eu também, depois conversando com o Lauro, eu vi que o Lauro começou a colocar bastante coisa, eu fui atrás, eu vi que essa é a última opção. O impacto ambiental é tremendo, é muito forte. E a nossa classe política, ela é assim, ela é feita de pessoas que não são preparadas, não têm capacidade nenhuma, não praticam esse debate e simplesmente usurpam o poder, e quando lá chegam, o que eles pensam? O próprio bolso e mais nada. Absolutamente mais nada. Compromisso nenhum. Zero com a sociedade. Zero. Vejam, obviamente, né, a gente não para de pesquisar a respeito, a hora que a gente se propõe a entrar num debate desse jeito, principalmente que nem o Lauro, ele puxa lá para cima, né, aí a gente fica que nem um cachorrinho correndo atrás do dono, né? Ele puxa o debate lá nas alturas, a gente tem que sair correndo atrás. Olha, um dos fatores, você trouxe agora uma parte que é importante, que é essa de todo esse pessoal, esses coletores. Uma coisa que é baratíssimo, que custa pouco, demais, é um investimento intenso na educação pela coleta seletiva. Mas não é a coleta seletiva essa que eles fazem, não. Olha, uma orgânica, outra para tudo. Não. É uma seletiva total, extrema, de ponta a ponta. Isso precisa ser enraizado dentro da nossa sociedade. Isso custa muito pouco em relação ao impacto final e gera muito emprego. Lembra que nós falamos outro dia que a gente estava conversando entre nós, né, num debate desses que nós fazemos sobre educação, que foi levantado um custo sobre quanto que se investiria se aquele projeto do nosso querido Darcy Ribeiro, se ele tivesse sido implantado, o que se gasta para manter um preso, você gastaria 1/100
para educar, para que não chegasse na condição de um atual presidiário. Então, quando nós pensamos nesse processo, eu já descarto completamente a incineração, viu, Jefferson? Eu acho que isso daí é uma coisa que eu até já pesquisei, ela já é superada, já é como você falar hoje, olha, eu vou produzir um carro agora movido a carburador, não dá mais para falar nisso, é verdade? Então, é algo já superado, isso já ficou para trás, e então, eu acho que o processo hoje tem que ser uma educação intensa. Você está com o microfone aberto, Léo. Nós precisamos de uma educação intensa, um investimento que é pouco, porque o resultado é gigante, gera muito emprego, essa separação radical, total, dentro das casas das pessoas, nos estabelecimentos, nos condomínios, e dali por diante se estruturar todo o restante. Porque aí sim é o que você falou, Márcio, no começo. Aí sim é você começar a pensar o lixo a partir das fundações. Você olha para um prédio, o que eles estão fazendo literalmente é isso, eles estão começando pelo telhado, pensando em comprar algo absolutamente sem planejamento nenhum, nada. Está na cara que tem interesses obscuros aí por detrás que a gente, infelizmente, não pode falar o que a gente pensa, porque, primeiro, que será uma leviandade, né? A gente não tem prova. E depois, que por mais que a gente tenha convicção com o que está acontecendo, não é o motivo ideal. Se Deus quiser, Márcio será eleito, projeto do PDT construído num programa municipal de desenvolvimento, todo estruturado, todo montadinho, todo bacana, sendo implantado na cidade a custo baixíssimo. A cidade tem recursos para isso, nós já falamos sobre isso, é que pelo menos 1/3 dos recursos da cidade ele é só para manter o aparelhamento do município, da administração pública. Então, isso tudo vai para o lugar certo. E a gente, se Deus quiser, vai trazer o bem comum à população inteira da cidade, aqueles irmãos mais carentes, através dessa participação, por exemplo, gerando muito emprego nesse campo que nós estamos agora debatendo. Muito bem. Professor Jeffer Castelo Branco, o senhor que é presidente da Associação de Combate aos Poluentes, e nós sabemos que amanhã vai acontecer uma reunião com entidades ambientalistas da sociedade civil, dentre elas com o Sérgio Céfalo, do Fórum Cidadania, que faz um trabalho aqui maravilhoso, lá na estação ali da Sorocabana, com o André Tomé, do Lixo Zero, que também faz um trabalho sensacional, e outras entidades. Fale-nos um pouquinho dessa resistência que está se iniciando, que desde já a gente já se agrega a esse aspecto dessa luta, e amanhã o Lauro vai estar participando e nos representando e representando o movimento ecotrabalhista do PDT. Fale-nos um pouquinho dessa organização da sociedade civil no sentido de estar discutindo essa questão, por favor. Maravilha, Márcio. Eu acho que essa disposição sua de vir ao encontro desse movimento, para nós, é extremamente importante, né? Esse envolvimento político do PDT, de outros partidos de esquerda que queiram vir conosco nesta luta, é extremamente importante, né? Só uma vírgula que eu gostaria de fazer, nem puxando a sardinha, mas é importante dizer que se iniciou em Santos um processo com esse secretário de Meio Ambiente de reciclagem muito interessante. Só que ele foi esquecido pelo poder público. Abandonaram o secretário lá e o projeto que ele tinha, infelizmente, ficou só no oba-oba, né? Mas ele tinha uma capacidade, um projeto muito interessante, esquecido pelo atual prefeito, né? Esse processo, Márcio, ele começa quando o Estado, né, faz um acordo com o IPT para estudar tecnologias de destinação de lixo para a Baixada Santista, e como todos sabem, Santos e as outras cidades têm um problema grande de destinação de lixo, né? O Sítio das Neves já explodiu sua capacidade, já recebeu autorização extra para continuar estocando o que não podia, e agora eles querem trazer um incinerador para acabar de destruir tudo, como você coloca, naquela região que é uma região de proteção, né?
Então, essa união de interesses de proteção da saúde pública e do meio ambiente, ela começa com os resultados do IPT, né? Extremamente direcionados para a incineração, muito ruins sobre o aspecto técnico, político, porque não tem como dissociar o técnico do político. O técnico, se não for bem, o resultado técnico, se não for muito bem conduzido politicamente, ele é descartado, jogado na lata do lixo, e o que é politicagem, que é o que passa, né? Então, começou ali uma união de esforços, junto com o Fórum Cidadania, com outras entidades, para nós começarmos a ir contra vamos dizer assim, tendência do IPT de apontar a incineração como a principal tecnologia para ser instalada na Baixada Santista, né? Então, houve um esforço, houve uma apresentação final desse documento do IPT, onde essa confluência de interesses da sociedade civil participou da entrega desse documento e foi extremamente negativa e bateu muito forte contra o documento do IPT. Então, eles têm uma posição da sociedade civil contrária a essa tecnologia. Eles já têm isso em mãos, mas eles insistem, Márcio, né? Aliás, a gente vem nos últimos 30 anos lutando com unhas e dentes contra a implantação dessas tecnologias. A gente ganha em vários locais, né? Mostra realmente o quanto isso é prejudicial, mas em outros, infelizmente, a gente acaba perdendo. Então, e aí o que acontece? Vem a Prefeitura de Santos interessada em colocar esse absurdo no nosso sítio das Neves, né? Para completar, né, o impacto ambiental que eles causaram naquela região. Eu fui extremamente contra a instalação desse aterro na ocasião, né? Mas foi o que fizeram. E agora querem incinerar e como se fosse sumir tudo, Márcio, do incinerador. Como se eles fossem colocar 2.000 toneladas de resíduo lá e aquilo sumisse como se fosse mágica. Não. 70% daquilo vai virar poluente que vai sair pela chaminé. Grande parte delas de efeito estufa, né? E a outra parte, 30% a 50%, vão ser resíduos classe 1, que vai ter que colocar em algum lugar. Se o sítio das Neves já está cheio, vai botar onde isso? E tem que ser um aterro de resíduo perigoso. Se fizerem a coisa certa, não pode ser um aterro sanitário. Tem que ser um aterro de resíduo perigoso. Então, é contra isso que esse pessoal se juntou, vai fazer uma reunião amanhã para tentar tirar uma manifestação, justamente porque o prazo para a gente nos manifestar no WAVE, se eu não me engano, é dia 6. Então, essa reunião vai tentar tirar alguns parâmetros para ver o que fazer nessa manifestação do WAVE e o que se fazer daí para frente, já que o interesse público está sendo ultrapassado, está sendo atropelado e, se deixar, vão implantar isso na nossa região, né? Mas um detalhe também, Márcio, que eu gostaria de explorar, é que você veja bem, como já foi muito bem explorado pelo Lauro, pelo Marcos e por você. Nós, Marcos, temos, alguns estudos colocam que nós já estamos precisando de mais de um planeta, quase chegando a ser necessário 2 planetas para servir o nosso modo de vida atual. Isso significa o quê, matematicamente? Que a gente não precisa fazer nada para, num futuro não muito distante, todos os recursos naturais que a gente conhece acabar, né? A água limpa, as matérias de onde estão saindo, por quê? Porque a gente já consome mais do que a capacidade do planeta tem para regenerar, para nos entregar de novo. Então, o que a gente precisa? A gente precisa, de fato, políticas que levem à reciclagem, que levem ao reuso, que levem a voltar às oficinas de conserto e não uma política de descartar um celular a cada 3 meses, descartar um notebook a cada 6 meses, descartar uma televisão, uma geladeira a cada ano. Saiu uma cor diferente, o povo corre para comprar porque é bonito e a minha geladeira mesmo funcionando já saiu de moda. Então, são essas ideias que foram implantadas na nossa sociedade que a gente precisa combater também. É impossível a gente conseguir achar que a gente vai ter um desenvolvimento sustentável dentro das práticas políticas e sociais que a gente vive. É impossível, matematicamente impossível. Ou a gente toma a rédea desse país como nação para mudar os conceitos e salvar o que resta ainda de planeta, e boa parte desse planeta, graças a Deus, ainda está no nosso país. Se a gente não deixar nenhum maluco continuar destruindo o nosso país, a gente consegue salvar parte disso e salvar
planeta e árvores e água e mananciais para as futuras gerações. Do jeito que a gente está fazendo, nós não estamos pensando em desenvolvimento sustentável e muito menos nas futuras gerações. Você tem razão. Eu estou fazendo 62 anos esse ano, de setembro, então a década de 70 é a minha adolescência, a década de 80 é minha juventude ainda, né? E eu lembro muito bem que dos ambientalistas, a grande imprensa passava uma visão pejorativa, né? Do romantismo exacerbado. Ah, essa árvorezinha é minha, tal, vinha Sting, né? Quando, na verdade, eles estavam prevendo o que ia acontecer hoje. Né? Hoje, eles estavam prevendo lá atrás. Então, era tudo cabeludo, falavam que era maconheiro. Eles eram estudiosos, né? Adeptos à vida mais despojada, né? E eram criminalizados e pejorativados por isso. Por esse lado. Por outro lado, a indústria falava em obsolescência programada. Precisamos manter os postos de trabalho. Tal. Era justificativa, vamos dizer, comercial e técnica para isso. Na minha época, o cara que era bem visto pelo grupo, pelas meninas, pelos amigos, é que tinha uma barbichinha, um cabeludinho, que declamava uma poesia, que cantava, especialmente tocava um violão. Eu sempre fui louco para tocar violão, nunca consegui aprender a tocar violão, porque aí eu era chamado para as festinhas. Tá? Agora não, meu amigo, agora eu tenho que botar um chaveiro do BMW em cima da mesa, tenho que botar um Samsung S440, porque você compra o 10, dali a um mês é o 12, dali a 3 meses é o 415. Aí você fala assim, não é possível, mudou o quê? Mudou, era redondo, agora é quadrado. Para as pessoas comprarem, né? E eu estou lendo um livro muito interessante, que eu recomendo a todos aqui, que é o livro do Eduardo Moreira, Economia do Desejo, né? Ele fala exatamente sobre isso, né? Porque esse desejo, ele é infinito. Porque você quer uma coisa hoje, amanhã você quer outra coisa. E a necessidade, não. A necessidade te permite o conforto e a felicidade. Você, saneado, satisfeito a sua necessidade de ter uma vida digna, de ter uma boa nutrição, ter escola para os seus filhos, né? Eu lembro muito bem, há 2 anos, eu gosto muito de viajar, eu e minha mulher, então a gente, sempre que pode, a gente guarda um dinheirinho para viajar. Há 2 anos nós fomos para Cuba, para Havana, Varadeiro, conhecer aquele país, aquela ilha, né? Então, né? Vai para Cuba, tanto mandaram para Cuba que eu fui lá conhecer. Agora eu estou querendo ir para Venezuela. E o meu dentista, ele estava indo para Miami. Aí ele é meu amigo, eu falei assim, rapaz, tu vai ficar em Miami, eu vou combinar o horário, que eu vou ali pro aquele calçadão ali, esqueci o nome, de Havana, e você vai para a praia lá de Miami, que eu vou te dar um tiro, pá! Que aí você vai ficar comprando. Porque Cuba, você é meu amigo. O que você quer para o teu filho, cara? Você quer que ele tenha carro, um iPhone, ou que ele tenha a possibilidade de fazer uma escola de medicina, fazer uma escola de direito, ser um bom profissional, um cara que tenha uma garantia de ter uma cultura, tem escola de música, que tem alimentação no prato, ou você quer só... Não, eu quero que meu filho faça uma boa escola. Então não tem contradição, pô. Eu vou para lá, vou ver isso aí. Né? Então é essas duas tipos de sociedade que é esse marco. Né? Aí o consumo vai. Então você tem que pagar esse iPhone que é importado com dólar. Aí você avança suas fronteiras do agronegócio. Aí você começa a jogar um mosquito para dentro da cidade. Aí você começa a morrer de dengue. Aí você começa a morrer de zika. Você começa a morrer de chikungunya. E agora você está morrendo de coronavírus. Né? E os cientistas estão demonstrando para a gente o seguinte: esgotou, acabou, como diz na gíria, perdeu o Playboy. O planeta não pode mais, nós estamos batendo em 8 bilhões, não pode mais ser consumido do jeito que ele está sendo consumido. E aí lembra a Ilha de Páscoa, né? Isso é o modelo de funcionamento do ecossistema, né? Que eles, para homenagear e cultuar os seus mortos, eles faziam escultura na pedra, mas dentro da ilha. E para levar essa escultura até a praia, para fazer homenagem aos seus deuses, eles cortavam as árvores e iam rolando aqueles moai.
enormes, até que não tinha mais árvores. E até que acabou a civilização e virou um deserto. E aquilo é um modelo de como se destrói a si próprio, né? E é isso que está colocado aqui. Isso aqui é uma ilha, pô. 2/3 é de proteção ambiental. Quer dizer, você já coloca o aterro sanitário nessa área de proteção ambiental. Já deram essa... Alguém assinou, né? Por desespero, porque não tinha para onde ir. Agora vem o diretor da Associação dos Engenheiros e concorda com a incineração, com o incinerador, né? Que eu vi na ata da última reunião, aconteceu isso. Por que o biodigestor é melhor, Laura? Explica para o pessoal que nos está assistindo e que é leigo como eu, por que o biodigestor, em poucas palavras, assim, para o pessoal entender de casa, por que você queimar o lixo inteiro é melhor, é pior do que o biodigestor? Bom, é o seguinte, não existe nada que não provoque impacto. Todas as coisas provocam algum impacto, né? Então, se você pegar a energia solar fotovoltaica, é uma coisa que tem sido omitido, mas na hora da logística reversa, na hora de você desmanchar aquilo, vão ter metais pesados, cádmio, chumbo e tudo mais, e aquilo provoca impacto, né? Na hora que você for reciclar os geradores eólicos, aquele material das hélices, hub na nacelle, aquilo é um compósito termofixo, igual que você tem aí prancha de surf, poliuretano com fibra, né? Então, hoje nós temos aí 15 mil geradores eólicos instalados, e significam, no futuro, um passivo ambiental, um cemitério de 300 milhões de pranchas de surf. Mais ou menos isso. Você vai ter que tomar conta disso. Só que as pessoas não contam. Agora, na hora que a gente vem aqui para o lixo e começa a pensar numa gestão em que nós vamos separar o orgânico úmido para fazer energia do material seco reciclado, nós vamos ter duas coisas. O biodigestor, ele faz gás. Esse gás, ele tem algumas coisas que você tem que separar, né? NO, enxofre, você tem que tirar isso, né? O sulfídrico, você tem que filtrar ele, você tem que preparar o gás. E você vai ter um gás com uma proporção de metano, CH4, e outros gases, que é um gás com poder calorífico para ser queimado, para ser usado em motores, né? Esse motor é igual ao motor do seu automóvel. Ele não polui mais do que um motor de um automóvel, só que ele é grande. E daí nós estamos falando de uma bateria de motores. Essa, ao meu ver, é a tecnologia em que você investe menos, o capex é o menor. E você tem menos risco. Por quê? Porque você pode aumentar a modularidade, e em vez de ter 8 motores, preciso de mais, põe mais 2, fica com 10. E você está gerando energia. E está aproveitando a energia térmica que os motores desperdiçam em outras coisas. E do outro lado, você tem uma central de triagem, de reciclagem, e daí você está pegando esse material que vai para o lixo, vamos já pensar numa seleta coletiva, está separando pelo menos em duas partes. Uma é o lixo orgânico úmido, a outra é o lixo seco, que pode ser reciclado. 95% ou mais do que as pessoas colocam, tirando aí fiberglass, isopor, algumas coisas que não podem ser recicladas, que depois tem que dar outra destinação, o resto, 95%, alumínio, papel, vidro e termoplástico pode ser reciclado. E termoplástico, a grande maioria hoje é garrafa PET. Garrafa PET, se você refizer o pellet, você não pode usar aquele PET para fazer, por lei, uma nova garrafa para água ou bebida ou alimento. Então, você tem que dar uma outra destinação. Só que os termoplásticos, você consegue combinar e você consegue fazer blendas. Então, o PET, se você combinar com outros plásticos, ele passa a ser um super plástico. Dá para você fazer para-choque de automóvel com aquilo, se você quiser. Tá? Dá para você fazer móveis. Hoje a gente tem móveis que a gente compra que são feitos de plástico, de termoplástico. Por que nasceram esses móveis? Porque os caras começaram a ter que comprar grandes máquinas, grandes injetoras, para fazer para-choque de automóvel, e aquela máquina custa muito caro, ela não pode ficar parada. Então, o tempo que ela está parada, eles estão fazendo cadeira e mesa de jardim. A gente pode ter isso hoje.
O que acontece é o seguinte, se você for pegar a cadeia inteira, até você extrair a matéria-prima, muita coisa aí vem do petróleo, da petroquímica, para fazer um novo plástico, para pôr no mercado, como matéria-prima para fazer um produto, o que você gasta é muito mais do que você pegar o plástico que está no lixo, separar e reciclar. Sendo que o termoplástico, ele é muito fácil de ser reciclado e traz muitos benefícios se você reaproveitá-lo, né? Então, vamos dizer assim, você está jogando coisas de plástico fora, não só garrafa PET, mas você está jogando, de repente, uma máquina antiga, uma furadeira, a carcaça é feita de termoplástico com carga, né? Você está jogando um equipamento, alguma coisa, tem termoplástico ali. Agora, tem coisas que não dá para reciclar, que eu diria que são resíduos como bateria, pilha, eletroeletrônico, painéis fotovoltaicos vão estar nisso aí, tá? Isso tem que, nós vamos ter, de repente, menos de 5% desse material seco vai ser isso. Isso tem que, de repente, a gente ter uma central, que seja uma cooperativa de várias cidades, ou seja, uma coisa do Estado, em que isso vai ter uma destinação correta. Aqui, no município, nós vamos tratar dos resíduos orgânicos, fazer gás, e dos resíduos sólidos recicláveis. E nessa questão do biogás, a gente vai ter o biogás, vai ter adubo, né, biofertilizantes, né, vamos ter CO2, que você pode usar na indústria alimentícia, você pode usar na plasticultura, como eu falei na live passada. Então, em vez de você fazer simplesmente uma horta orgânica, você faz uma plasticultura, ensina as pessoas a fazerem. O rendimento de 1 hectare de plasticultura significa 10 ou 12 hectares de uma horta aberta, né? E orgânica, nós não estamos pondo nenhuma química, nós estamos pondo biofertilizante, CO2, névoa úmida. Então dá para fazer muita coisa em prol da municipalidade, gerando emprego, gerando atividade econômica, empreendedorismo, renda, né? Por exemplo, uma central dessa que você vai fazer a triagem e vai separar os plásticos, vai separar as coisas, você vai ter dezenas ou centenas de pessoas trabalhando lá, tá? E ganhando de uma forma digna. Elas vão ser educadas, vão ter cursos de preparação para trabalhar com o assunto, vão se especializar. Quando você fala em plasticultura ou horta orgânica, os caras também vão ser preparados para assumir essas coisas. Nós vamos estar conseguindo transformar o lixo dentro daquela filosofia mais próxima possível, né, do lixo zero, que a gente diz, em que nós estamos gerando energia, nós estamos gerando produtos que são precificáveis e podem ser vendidos em prol da municipalidade, gerando trabalho, gerando renda, gerando empreendedorismo. Vão ter novos empresários que, de repente, o cara, ele faz uma plasticultura dessa aí, ele vende alface em metade do estado de São Paulo, né? Vende para todos os restaurantes, para todos os hotéis da Baixada, ainda sobra para mandar lá para cima. Então, a gente tem que começar a pensar nessas cadeias que elas formam valor e que elas criam valor e que devolvem para a municipalidade, para os cidadãos, benefícios, né? Não é só um negócio, porque na hora que você fala em negócio, em business, as pessoas esquecem os detalhes negativos. Então, não tenho nada contra a energia solar, mas ninguém nunca fala que aquilo um dia vai ter que ser reciclado. Não tenho nada contra a energia eólica, ninguém nunca fala a logística reversa. Quem é que vai pagar o ônus da coisa? Aí você começa a instalar equipamentos que custam caríssimo e abandona as questões negativas, você não conta para ninguém, só coloca as positivas, faz a coisa acontecer, ganha muito dinheiro, quando estourar a bomba, você já está em outro lugar. Então, não concordo com essa forma de agir. Eu acho que as pessoas têm que ter responsabilidade sobre tudo que elas fazem. Elas não podem fugir da responsabilidade. Se uma Coca-Cola faz garrafa PET e se uma Braskem fornece a matéria-prima para ela fazer a garrafa PET, eles têm que fazer parte disso. Eles têm que, como empresa, dar um pedaço do investimento para as prefeituras fazerem as suas centrais de reciclagem e triagem. Eles são responsáveis por isso. Ou eles fazem isso, e a gente aprova leis para eles fazerem isso,
ou então a gente tem que pegar e boicotar. Para de fazer garrafa PET, não vamos consumir mais. Já está na lei, meu caro companheiro Neto. Está aqui, olha, pensa que eu não estudei? Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, como eu falei inicialmente, no seu artigo 33 está escrito, literalmente, eu vou ler, são obrigados a estruturar e implementar sistema de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do Serviço Público de Limpeza Urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de, 1, agrotóxicos, seus resíduos, embalagens, pilhas e baterias, 3, pneus, 4, óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens, que são altamente tóxicos, são hidrocarbonetos aromáticos, cancerígenos. 5, lâmpadas fluorescentes, vapor de sódio, mercúrio de luz mista. 6, produtos eletroeletrônicos e seus componentes. Portanto, está escrito na lei. É só você ter liderança, autoridade, aquilo roxo, para mandar executar. E se não executar, você aciona o Ministério Público. E aí vamos ver, vamos... Precisa de pôr aí os termoplásticos. Faltou também. Eu quero citar aqui, agradecer a participação da Mari Polachini. Ela diz aqui, nós concordamos, a busca da sustentabilidade na gestão dos resíduos sólidos exige investimento e trabalho em rede, educação ambiental e políticas públicas. Para queimar, basta uma usina e a ignição. Queimar lixo independe do nível tecnológico envolvido. Nunca foi e nem será a solução. É o que a gente está chegando à conclusão aqui, que os estudiosos, cientistas estão nos provendo desse conhecimento. Marcos, por outro aspecto político, você também não acha que o momento é inapropriado? Isso está me cheirando a coisa de boiada, hein? Está parecendo uma boiada. Vamos contar com esse coronavírus aí, vamos deixar passar a boiada aí, que o pessoal não vai se articular muito para ver isso aí. Não sei se eu estou muito malicioso. O que você acha? É um momento propício, final de governo, discutindo um momento trágico do ponto de vista sanitário, um momento trágico do ponto de vista político, às portas de uma eleição municipal. Estou achando isso aí meio esquisito. Olha, essas práticas são antigas, né? Historicamente, o Brasil faz isso desde sempre. Vocês lembram quando aconteceu a Copa de 70, o que acontecia pelas ruas do país afora, enquanto o pessoal ficava cantando a musiquinha, né? 90 milhões em ação, o pau comendo solto aqui, os direitos o povo sendo massacrado nas mãos da repressão política que acontecia na época. Tem um detalhe que eu gosto sempre de exaltar quando nós conversamos sobre temas como esse que nós estamos falando hoje, que é a parte econômica. Não é mais caro fazer o certo. Não é mais caro. Sempre eles gostam de passar induzir as pessoas nesse erro. Não é mais caro você reciclar o lixo desde o começo e dar o destino correto, fazer uma separação rigorosa. Absolutamente não é mais claro. Não é mais caro. Nunca é. Tem um outro detalhe também que o Jefferson lembrou agora, a respeito do consumo. O que estão fazendo com o mundo? Vejam só, os Estados Unidos, eles consomem 4 vezes. Se a população mundial consumisse igual o povo americano, o povo estadunidense, né? Me perdoe, se todo mundo consumisse igual o povo estadunidense, nós precisaríamos de 4 planetas Terra. Então, vejam bem, um dos motivos que eles põem o pé no pescoço de todo mundo, e você tem que ficar ali quietinho, é para manter esse padrão deles. Se todo mundo consumir eles consumir que nem eles sabem que não existe recursos naturais para isso. Pera o pescoço mesmo, né? Exatamente. Eu preciso respirar. Exatamente. Então, quando vocês observam aquelas sanções, todo aquele movimento que eles fazem, o controle em cima de bancos, mantendo os países todos sempre pressionados, sendo vampirizados, a população sendo sempre massacradas, vítimas de um sistema financeiro cruel, isso tudo tem um viésinho lá por detrás. Quanto a essa questão do capitalismo, o que acontece? Essa foi uma cultura enraizada. O jovem nas escolas,
eles são educados para não pensar, eles não questionam. O espírito questionador que os nórdicos ensinam como uma matéria curricular, aqui é coisa como, se você falar isso, você é taxado de louco comunista. Então, você aprender a questionar, você não cai nas armadilhas do capitalismo. Porque o capitalismo, ele empurra as pessoas para ser feliz através do consumo. E essa não é a natureza do ser humano. O ser humano nunca vai ser feliz através do consumo, da riqueza, dos bens. Ele vai ficar que nem cachorro correndo atrás do rabo. Porque essa não é a nossa natureza. A natureza do ser humano, ele é feliz quando ele oferece um abraço, quando ele oferece uma ajuda, quando ele é bom e caridoso, quando ele pensa no próximo. Dessa forma, é o único caminho da felicidade. Tudo isso daí é simplesmente uma cultura para tirar o foco da sociedade e puxar para o lado onde interessa para eles. Então, vejam, se nós pensamos numa modificação verdadeira, se nós pensamos numa modificação na coleta do lixo, da maneira do destino ambiental por inteiro, nós necessariamente temos que olhar para as crianças e trabalhar fortemente na educação, de uma forma determinada, intensa e rápida, porque a destruição que aconteceu e que está em andamento no meio ambiente, ela não vai demorar muito, ela já está acontecendo. Vocês estão vendo o que vem acontecendo com as chuvas. Então, você vê os rios aéreos sendo destruídos através dessas queimadas e a água não está chegando mais lá embaixo. As chuvas estão rareando. Então, tudo isso é algo pensado. E nós temos esse pensamento, essa ideia de trabalhar o aspecto ambiental junto, ela é grande. Passa por educação, passa por uma movimentação da sociedade, um pensamento, uma consciência diferente, um trabalho em todos os segmentos, tirando esse viés egoísta, esse viés pesado do capitalismo e trazendo para o altruísmo. Só dessa forma a gente consegue fazer uma modificação verdadeira na nossa sociedade e não ter resistências a movimentos que são óbvios, como esse, pensar na sociedade e no ser humano antes do dinheiro. Óbvio, isso é uma coisa natural, que não deveria haver constatação em hipótese alguma nunca. E eu sempre gosto de destacar, não é caro, muito pelo contrário, é mais barato. Muito bem, Marcos, obrigado pela sua intervenção, sempre abordando o aspecto aí social e humanístico, né, dessas relações, né? Eu já pego mais pelo lado político e sou meio encrenqueiro. Você é o homem que vai ali, fala do amor, do carinho, da generosidade, né? Então aqui nós somos um grupo aqui que nós nos completamos e vemos de várias faces aqui nossos problemas sociais. E eu estou achando muito bom aqui a intervenção da Mari Polachini, se desculpe se eu estou falando seu sobrenome errado, mas eu estou lendo conforme escreve. A reciclagem socializa os lucros que possam ser obtidos com lixo. A queima concentra o pagamento pelo serviço na mão de alguns empresários. Resumiu, professor Jeffer. Você tem algum estudo, por exemplo, aqui em Santos, de viabilização de um projeto de biodigestão para a cidade, que a gente possa dar uma resposta rápida, que a gente possa dar a resposta no primeiro ano, porque o Sítio das Neves não vai esperar. Olha, Márcio, eu acho que a gente não pode tratar dessa questão assim, desse jeito, né? Porque nós estamos desde há 2 décadas atrás, o aterro Bandeirantes de São João de São Paulo já estava esgotado, né? A questão do lixo, do resíduo, a produção de lixo de resíduo, formação de aterros e lixões e tudo aquilo que a gente possa imaginar, isso já é um problema que ele vem se arrastando há décadas. Ele não começou agora, e eu acho que é perigoso quando a gente fala que a gente tem que dar uma solução rápida para isso. A gente não tem como dar uma solução rápida para isso. A gente tem que dar uma solução correta, né? Eu achei muito interessante a fala do Lauro, do Marcos, me vi muito da fala dos dois, né? Eu acho interessantíssima essa questão da biodigestão. A biodigestão
anaeróbica é uma coisa extremamente interessante, que pode ser realmente dar conta de 50% a 55% do lixo urbano que é gerado na nossa cidade, só através dessa tecnologia. É muito interessante, é utilizada no primeiro mundo, tem uma resposta muito boa, uma aceitação muito boa da sociedade, e é aquilo que se faria com lixo orgânico, né? Ele iria ser jogado fora, se aproveita para fazer uma biodigestão. Porém, numa política maior, nós temos que tomar cuidado com isso também. Não com a tecnologia, mas com o resultado dela. Por exemplo, com toda a pandemia, com toda a redução da produção mundial, no começo de maio, 1º de maio, explodiu os picos de CO2 lá na Havaí. Os picos de CO2 não baixaram, subiram e bateram recordes. Significa o quê? Que nós temos que fazer um balanço do que é possível fazer. Por que está sobrando CO2 na atmosfera? Porque o planeta não está sendo capaz de regenerar ele. Os mares não estão conseguindo transformar o CO2 em oxigênio, em capturar o CO2. As florestas não estão tendo tempo de crescer para capturar todo o CO2 que está livre. Nós estamos queimando muito mais do que está crescendo. Nós estamos mais matando do que dando vida nesse planeta. Esse balanço nós temos que encontrar. É óbvio que a biodigestão é um caminho, mas se a gente for fazer a biodigestão sem observar que nós já estamos comendo 2 planetas, 4, os estadunidenses já são 4 planetas, algumas cidades são 6 planetas, né? Se o mundo seguir esse padrão de vida, não vai existir planeta, o planeta acaba em 50 anos. Então, é preciso a gente observar essas tecnologias, observar essas saídas que a gente tem, mas a gente tem que levar em conta que o planeta não suporta mais. Ele não consegue dar conta do CO2 e de toda a poluição que está livre aí. É isso que ele está nos mostrando. E nós temos que tomar cuidado. Então, eu acho que nós temos que ter uma política dura no reuso, na reciclagem, uma política dura na redução do lixo. Isso é que tem que ser feito de maneira forte e coerente no país inteiro. Isso tem que ser uma política nacional. Eu não posso adotar política em Santos, que São Paulo não vai adotar, que Guarujá não vai adotar. Não, tem que ser uma política nacional. Nós precisamos de um governo forte, precisamos de governos estaduais e prefeitos fortes, imbuído de construir um país e uma nação brasileira forte, né? Então, é muito interessante. A Mari Polacchini, uma grande ambientalista aqui da Baixada Santista, trouxe aí insights muito interessantes para a gente pensar no que está acontecendo, né? Você tem uma ideia? Se a gente pegar todo o plástico, como o Lauro falou, papelão, que recebem tintas que são coloridos nas suas embalagens, a quantidade de metal pesado que tem no pigmento disso, e você jogar tudo isso no incinerador, gente, isso é um absurdo. Isso, desculpe, beira a insanidade de um político, de um chefe de um município querer instalar uma porcaria dessa na nossa cidade. Desculpe o desabafo. Eu tenho que falar assim, que é para as pessoas entenderem o que significa isso. É tornar o nosso ar, que já é irrespirável, em porcaria, em lixo. Nós vamos respirar lixo queimado no Sítio das Neves. Então é preciso que a gente tome muito cuidado, precisamos fazer uma frente ampla contra esse incinerador e por uma política racional no nosso país e na nossa região. É isso que eu penso, Márcio. Não tem como não falar com indignação. Não tem como a gente não falar com o coração. Porque se a gente começou a tratar o microambiente, você abordou o macroambiente e a gente vê que nós temos que proteger a nossa casa. E a nossa casa ela tem 2 sentidos. A casa que tem um quarto, que tem a cama que eu durmo, e a casa que a nossa espécie humana tem a cama, tem um quarto que dorme, que é o planeta Terra. Então a gente tem que ter essas 2 dimensões. Quando eu falo da urgência, a urgência do debate, a urgência de tornar isso público, de trazer o morador mediano, aquele que não se interessa por política, para ele começar a entender que ele tem que se interessar. Porque se ele não cuida da goteira da casa dele, a casa dele vai cair. Não adianta ele ficar sentado, a chuva lá fora e a goteira.
E vai cair na cabeça dele. Né? Então, acho que esse é um momento muito produtivo. A Mari Polacchini está convidada a vir participar aqui conosco desses debates. Seria uma alegria, uma satisfação a gente agregar mais pessoas, da mesma forma que amanhã o Lauro vai estar nos representando no debate pelo Google Meet, debate virtual, para discutir essas questões. Nós estamos com 1h20, foi um debate extremamente produtivo, como tem sido as terças-feiras com o ecotrabalhismo. Como eu disse, eu tenho aqui o Lauro, que é extremamente técnico, estudioso, tenho o Marcos, que é extremamente humanista, preocupado com as questões sociais, e a gente fica aqui se amalgamando, né? Fazendo um mix aí das suas visões, das formas com que a gente percebe o mundo, e procurando aí, saindo sempre um documento das nossas reuniões, um resumo, para que isso sirva de posteriormente debate, se porventura nós realmente concretizarmos a ideia de sermos, como somos pré-candidatos, de sermos candidatos a vereador aqui em Santos. Porque nossa candidatura não vem no sentido de levar o Márcio Aurélio para a prefeitura, mas tem no sentido de levar as boas ideias, os bons combates e os bons guerreiros dessas ideias junto na construção de uma sociedade melhor e mais equânime e mais fraterna para a gente viver. Eu agradeço a todos vocês, vou fazer uma rodadinha de 1 minuto para cada um, dando boa noite ao professor Jeffer pela sua disponibilidade e seu desprendimento de participar e contribuir com o seu conhecimento científico tão profundo. Márcio, eu agradeço o convite mais uma vez ao PDT, ao qual eu tenho uma baita honra de estar aqui, um baita respeito pela sigla PDT, pelo que representa na política do Brasil, desse país, com políticos extremamente competentes e bravos e valentes na defesa do interesse público e da sociedade. Para mim é uma baita honra, pode contar comigo, todo mundo do PDT que precisar de uma conversa, precisar de uma ajuda, precisar de um apoio, e eu estiver disponível, conta comigo. Para mim foi uma honra muito grande de estar aqui com vocês e alertar essa sociedade de que a gente precisa, de fato, de uma nova política. Nós não precisamos e não podemos deixar o nosso país ser tocado por politicagens. Nós precisamos, de fato, um povo politizado, que se interesse pela política, que se envolva na política e que esqueça essa politicagem, esses políticos que levam o nosso país para o fundo do buraco. É preciso, de fato, a gente ter partidos sérios, como o PDT e vários outros de esquerdas, né, que a gente conhece o povo que trabalha nesses partidos e que estão, de fato, imbuídos na proteção da classe trabalhadora e na proteção desse país. Para mim, contem comigo, o que eu puder fazer na construção de um país melhor, contem comigo. Obrigado, Márcio. Obrigado aos amigos. Foi um prazer e uma honra de dividir espaço com vocês. Lauro e Marcos. Obrigado, professor Jeff. Obrigado, Lauro. Boa noite. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço aqui a oportunidade, em nome do ecotrabalhismo, e também a oportunidade da gente estar podendo fazer esse debate ao vivo e poder levar essa reflexão para todos. Agradeço aí a colaboração do professor Jeffer, do Marcos, sua, e de todos os outros aqui, da Mari Polacchini e todos os outros que, de alguma forma, contribuíram. Pedro, aqui, que está aqui parabenizando a gente pelo debate. E eu digo aqui para vocês, se vocês tiverem a oportunidade, para vocês assistirem os debates anteriores, nós falamos muito sobre lixo, reciclagem e outras questões que envolvem aí também a sustentabilidade. E os próximos debates, nós vamos estar sempre às terças-feiras aqui, trazendo esses temas, para que a gente consiga criar aqui uma possibilidade de reflexão, para que todos consigam pensar nesses assuntos e que a gente consiga compreender isso melhor, sem mistificações, omissões, né? Sem esse marketing que só coloca aquilo que é bom, bonito,
e depois você vai comprar, você percebe que você comprou um negócio, viajou e comprou um negócio que não deveria ter comprado. Então, aqui a gente quer trazer o verdadeiro conhecimento para que seja base para uma reflexão maior de todos. Agradeço a todos, boa noite, muito obrigado. Obrigado, Lauro. Olha, foi tanta gente que às vezes a gente esquece aqui até de agradecer a participação aqui, agradecer a participação do Jonas Duarte, está sempre presente com a gente aqui também, de forma entusiasmada também, o Roque Ferreira, a Eliana Santos, enfim. Boa noite, Marcos Santos. Boa noite, Márcio, Lauro, Jefferson, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês esta noite. Eu deixo uma reflexão agora para todos que estão nos acompanhando nesse final. Nós estamos vivendo um momento dramático, temos, de fato, um governo, um presidente fascista no poder, uma administração fascista, terrível contra a população. Nós precisamos manter uma postura revolucionária nesse momento, mas eu sempre destaco que ser revolucionário não é ser violento. É diferente uma coisa da outra, tá? É absolutamente diferente. Não tem uma coisa a ver com a outra. Eu prego sempre o movimento pacífico. Manifestação, sim, sempre pacífica. E a construção de um país melhor, ela começa no município, na cidade. Nós vamos ter uma eleição agora. Ela deve ser adiada, mas nós vamos ter uma eleição agora. Nós estamos discutindo aqui o que se fazer com a nossa cidade, que está sendo vilipendiada nos últimos anos de forma dramática, sendo destruída, inclusive as possibilidades futuras para a cidade, para o seu munícipe, para o meio ambiente, em todos os aspectos. Nós estamos desenvolvendo um programa de governo verdadeiro, um programa de governo que respeite o ser humano, que respeite o meio ambiente, que deixe um legado definitivo para a nossa sociedade. E é isso que nós queremos nessa próxima eleição. Eu peço, então, a todos que se atentem às propostas do Dr. Márcio Aurélio e de todos os nossos vereadores. O PDT vem com uma proposta absolutamente diferente de tudo que vocês viram aqui na nossa cidade. Santos nunca teve um vereador e um prefeito do PDT. Essa é uma oportunidade única. Nós temos isso em nossas mãos. Esse momento agora de pandemia, de isolamento, nos deu a oportunidade de refletir cada momento de nossas vidas. Também nos deu um pouco de igualdade. O nosso disparate financeiro não está tão destacado como seria se as coisas estivessem tudo normalizadas. Então, é o momento de todos pensarem nesse momento no que fazer. Nós vamos começar em nossa cidade. Nós aqui, procurando os vereadores do PDT, votando neles, cada um escolhe o seu, segundo a sua afinidade. Se puderem, se unam junto conosco nesse projeto de levar a candidatura do Dr. Márcio Aurélio à próxima eleição, dele ser eleito, e todos os projetos eles estão sempre embasados nos preceitos do trabalhismo, que é o ser humano primeiro, que é o desenvolvimento sustentável, que é o respeito a toda a sociedade e um legado definitivo, o bem comum oferecido a todos. Fique com Deus, e é um prazer muito grande, a próxima sempre à disposição de todos. Forte abraço. Muito obrigado, Marcos Santos. Lembrando que a nossa função é como agente social, agente político de transformação para uma sociedade melhor. Que, independente das eleições, a gente já tem esse hábito. Esse ano de 2018 para cá foi super produtivo. Nós fundamos os movimentos de base. Nós temos no nosso canal Raiz Trabalhista mais de 170 vídeos de atividades que nós fizemos aqui, abordando desde o tráfico de pessoas, pela economia nacional, até questão ambiental e política. Então, nós conseguimos formar aí quase centena de militantes aqui no PDT de Santos, e que nos está confirmando a nossa pré-candidatura, e a gente aqui não está aqui pedindo voto, porque nem pode, porque juridicamente isso não é permitido. Isso aí vai para a convenção até 4 de agosto, mas é importante a gente estar discutindo e criando ideias aqui. E eu quero agradecer o Bruno Araia, a Marli, a Silvio, lembrando a vocês que nós temos as nossas fanpages, Dr. Márcio Aurélio Soares, Raiz Trabalhista, e o canal de YouTube Raiz Trabalhista. Vocês possam curtir, comentar e compartilhar. Se gostaram, convide seus amigos para participarem também. Então, vamos deixar de blá, 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 dar boa noite, porque hoje é só terça-feira. Amanhã estarei aqui às 5 horas, com muita cultura, arte,
entretenimento, com nossos dirigentes do Movimento Cultural Darcy Ribeiro pelo Brasil afora, discutindo a PL 1053 a nível nacional e a PL 253 a nível estadual, que dá suporte social aí para os músicos, especialmente para a categoria de apoio à cultura, que são os seguranças, os garçonetes, todo esse pessoal, hold, né, eletricista, que dá apoio à categoria da cultura. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.